Até agora estudamos sobre a ikebana e pudemos aprender sobre sua essência, assim como compreender o quão importante é o tema a reprodução da natureza. Contudo, quando for vivificar a ikebana de fato, de que forma todos esses conhecimentos terão influência sobre a composição floral? No caso da composição clássica como a Ika, ela é composta por regras básicas. Mas no caso de composições modernas, independente de estilo, não existem regras rígidas. Então, podemos simplificar o modelo básico e acrescentar o prazer de criar. Assim é que serão vivificadas as características e o estilo de cada um, resultando em um arranjo interessante e original. Então, quais são os fatores para a forma de uma ikebana? A beleza do desequilíbrio. Pode-se pensar que a base de uma composição deve ter equilíbrio, e para que ela esteja perfeita, deve haver simetria nos lados esquerdo e direito da composição. Uma composição assim será simples e discreta, porém, também faltará elegância e impacto. Uma composição floral feita em um vaso precisa mostrar uma intenção, uma ideia. Se for apenas simples e discreta, nenhuma mensagem será transmitida a quem a observa. Devemos, então, quebrar a simetria das laterais. Por exemplo, colocar o triângulo do desenho A na posição do triângulo B muda sua fisionomia. Tornará o triângulo que parecia simples e sem graça em uma expressão de muito mais força. A mudança dá ao observador uma sensação de insegurança, e nesta insegurança ou desequilíbrio é que está o belo, o ponto principal para uma composição floral. Harmonia e contraste. Existe uma enorme variedade de flores e plantas, por isso, é preciso estudar muito bem sobre todos os elementos existentes, pois se todos forem colocados de uma vez, perde-se o tema principal. Um irá ofuscar o outro. Por exemplo, quando são colocadas diferentes flores com características fortes juntas, elas certamente irão brigar entre si. Neste ponto, torna-se importante observar a harmonia total da composição floral. Cada planta possui características diferentes como linha, face, volume, cor e formato, que devem ser colocados de forma uniforme e que torne o conjunto harmonioso. Quando são colocados elementos com características diferentes, percebe-se melhor o contraste entre eles. Por exemplo, se utilizamos o vermelho e o verde, ou a face e a linha, estas características farão com que uma realce a outra. A beleza aparecerá através do contraste. Entretanto, devemos tomar muito cuidado com os excessos. Variações. O estudo das variações é imprescindível para conhecermos as possibilidades de uma vivificação floral harmoniosa, interessante e original. Podemos combinar linha e face, linha e volume, face e volume, ou linha, face e volume. Também podemos definir qual o ponto central da vivificação. A linha como ponto principal, a face como ponto principal, ou o volume como ponto principal. A forma como as plantas irão interagir com o vaso também deve ser um ponto de estudo. Por exemplo, podemos montar composições florais levando em conta a proporcionalidade entre a planta e o vaso. Se a planta irá envolver ou não o vaso. E ainda, pensar em vivificações feitas apenas no interior do vaso.